Olá a todos. Nessa aula eu vou falar sobre manipulação de bytecode, tá? Que é uma técnica aí bem avançada aí de Java, né? Muitos frameworks usam, muitos usam de forma encapsulada, né? Então quem viu aí a aula de proxies dinâmicos, o cglib para fazer aquela geração daquele proxy, ele usa manipulação de bytecode, tá? A questão é que muitas vezes a gente não tem como... toda vez que a gente usa alguma coisa que encapsula isso daí de uma forma mais amigável, né? Você ganha em praticidade, em facilidade, mas você perde em flexibilidade, ou seja, você não consegue fazer tudo o que você quer. Daí algumas vezes a gente acaba tendo que recorrer à manipulação de bytecode pura, né? E aí a gente vai ver aí que eu, pelo menos, quando comecei a ver aí manipulação de bytecode, eu acreditava que seria uma coisa assim do outro mundo e espero que com essa aula eu consiga mostrar que não é uma coisa tão complicada assim, tá? Então, assim, a questão, né, quando a gente tem linguagens dinâmicas, você está criando novas classes, está modificando classes em tempo de execução, é uma coisa comum, tá? Aí tem aí toda essa discussão de linguagem estática, dinâmica, né? Você ganha algumas coisas, perde outras, tá? E em Java é uma linguagem que a princípio não permite que você crie novas classes em tempo de execução, não permite que você modifique classes em tempo de execução, tá? Mas tem um jeito de fazer isso, tá? E aí eu vou mostrar justamente como que a gente consegue driblando aí essa regra aí da linguagem justamente com a manipulação de bytecode, tá? Então o objetivo aí da aula é estar apresentando essa abordagem da manipulação de bytecode, como que ela funciona, tá? A gente vai mostrar uma biblioteca aí, o ASM, como que ele faz isso, tá? E as formas que ela pode ser aplicada, que a gente vai ver que a manipulação de bytecode ela pode entrar em 3 momentos diferentes ali quando a gente está trabalhando ali com o software, tá? Bom, então antes da gente falar um pouquinho sobre a manipulação do bytecode, é importante que a gente entenda como que é o processo aí de compilação, carregamento e etc. Do código Java, tá? Então, assim, muitas das linguagens dinâmicas, né, elas são código interpretado, ou seja, você muitas vezes não tem uma compilação prévia, né? Você pega diretamente o código e já vai executando ele, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, quando o navegador carrega lá, por exemplo, um arquivo de código JavaScript, ele vai lendo e executando aquele código, né? Então, a gente diz que é um código interpretado, tá? O Java, ele tem a máquina virtual e ele tem uma etapa de compilação. Então, é como se fosse uma solução meio intermediária àquela compilação, por exemplo, que a gente tem em C ali diretamente para código de máquina, e aquele caso em que a gente tem o código interpretado, que o interpretador ele vai lendo o código diretamente. Então, no caso do Java, a gente tem uma compilação para bytecode, tá? E esse bytecode ele é carregado pela máquina virtual Java, que sabe interpretar os comandos desse bytecode e executar ele, tá? Uma coisa interessante, né, que não estava quando a linguagem Java foi criada, é que hoje em dia a gente tem compiladores para bytecode para diversas linguagens, né? Então, tem linguagens, por exemplo, como o Groove, se eu não me engano, que ele nasceu já com um compilador para bytecode, ou seja, ele nasceu para ser compilado para a máquina virtual Java, mas a gente tem outras linguagens que não foram criadas especificamente para a máquina virtual, que a gente tem compiladores que compilam aquele código para o bytecode para que possa rodar dentro da estrutura da máquina virtual Java e aí usar tudo que
tem direito ali. Certo? Então esse aí é o processo, né? E aí é importante a gente entender esse processo para entender como que a manipulação de bytecode pode entrar aqui, tá? Então assim, o bytecode ele tem uma especificação formal, né? E aí às vezes você abrindo ali, por exemplo, um arquivo .class, né? Pode parecer que aquilo ali é uma coisa incompreensível, tá? Mas a questão é, tudo que a gente consegue entender, a gente consegue manipular. Então, a partir do momento que a gente consegue entender um pouco mais como que aquele bytecode funciona, a gente passa a conseguir manipular ele, tá? Então, existem algumas ferramentas que auxiliam aí a gente enxergar o que está acontecendo ali, tá? E poder modificar aquilo lá, tá? Então, uma curiosidade aí, tá? É que a máquina virtual ela utiliza menos de 256 instruções, tá? E aí essa instrução ela é conhecida como opcode e ela é representada por um byte, né? Como é menos de 256, ela pode ser representada por um byte, tá? E aí daí vem o nome bytecode. Tá? Se eu não me engano, que eu tenha conhecimento, durante toda a vida do Java só teve uma instrução bytecode que foi acrescentada, se eu não me engano chamava invoke virtual, alguma coisa assim, tá? Que era justamente nessa fase em que as linguagens dinâmicas estavam sendo compiladas ali para a máquina virtual, tá? Então eu acredito que essa instrução nova que veio, ela não, tipo assim, nenhum código Java seria compilado para ela e ele, eu, se eu não me engano, tinha algumas classes em Java que foram, não sei, feitas meio que manualmente com aquele bytecode para você poder usar aquela instrução, mas ela foi acrescentada principalmente para que as linguagens dinâmicas pudessem compilar melhor para a máquina virtual Java, tá? Então esse Hello World aí é o bytecode, né? E uma curiosidade é que todo o arquivo .class ele começa com kfbab, tá? Que se você reparar só usa letras hexadecimais, né? Que estão dentro do hexadecimal. Tá. Aí você fala assim, ok, não tem como enxergar isso daí, tá? Só que o JDK ele vem com uma ferramenta chamada JavaP, tá? Que chama Class File Disassembler, tá? Que a gente às vezes tem contato meio que sem querer, muitas vezes quando a gente pede para... Às vezes, por exemplo, a gente está no Eclipse, está fazendo debug de alguma coisa e a gente não tem o código-fonte daquela coisa, às vezes ele fala assim, olha, eu não tenho código-fonte disso. Você quer que eu faça meio que um reverso aqui? Tá? E aí, muitas vezes, ele gera, né, um código similar ali, né, faz uma decompilação ali para que você possa visualizar mais ou menos ali. Tá? Então, esse JavaP ele vai gerar um código parecido com isso daí, que tem esse allowed, invoke special, get static, invoke virtual, que são as instruções do bytecode, né? Então, isso daí seria uma forma ali um pouco mais... amigável daquele código ali em cima, apesar da gente olhar e não ser nem um pouco amigável quando a gente olha, tá? Então esse código, né, esse allowed, essa coisa são o que a gente chama de mnemônicos, né, que são palavras, né, que traduzem ali esses comandos do bytecode, tá? E aí o bytecode ele tem ali, por exemplo, ele começa ali com algumas definições de constantes, de nomes de variável e etc, né?
e depois ele vai para as instruções que vão utilizando aquilo ali, né? Quem programou em Assembly sabe que tem alguma coisa ali que lembra mais ou menos, né? Aquelas definições e tal. Quando a gente olha o resultado desse JavaP, ele já está pegando, né, esses nomes que são definidos às vezes lá no começo do arquivo e estão já colocando ali, né, embutindo ali, tá? Então, para aqueles que não são aí predestinados, né, e conseguem olhar ali o código e enxergar ali tudo que está acontecendo, tá? Tem algumas ferramentas aí que auxiliam na leitura e manipulação de bytecode, né? Tá? Essas que eu vou citar, elas são um pouco mais antigas, não sei se existe alguma coisa muito nova, acredito que não sei se vai ter, porque esse tipo de coisa não mudou muito, tá? Então ele tem o JavaSystem, tá? Que ele usa uma manipulação mais de alto nível, onde você passa ali o código Java como uma string e tal. Ele é bem lento e ele é bem pouco flexível nas coisas que você pode fazer com ele. Mas apesar disso, ele é simples, tá? O Bcell, ele tem uma API de alto nível que permite que você manipule ali, ele meio que gera uma árvore ali do código, você pode mudar, tá? Eu tentei usar ele uma vez e ele gerava código inválido muito fácil, tá? E eu achei bem complicado de usar ele e dizem que ele é lento, tá? Não cheguei a fazer ele funcionar para ver se era lento mesmo, tá? E tem o ASM, que é a abordagem que eu utilizo, tá? Ele provê uma API baseada no padrão Visitor. Ele tem uma outra API em árvore que eu nunca usei, para ser sincero, sempre usei essa do Visitor, tá? Ele é rápido, compacto, o jar do ASM é bem pequenininho e lembra um parser XML, tá? Uma curiosidade aí do ASM é que ele não é uma sigla. O cara quis dar o nome de ASM tudo maiúsculo e pronto, deu. Ele fala, não é uma sigla para nada, tá? O Bcell ele é de bytecode, não sei o que, engineering, library, alguma coisa assim, tá? Então, a API do ASM, ela é baseada em 3 classes, sendo uma para leitura da classe, geração de eventos. Então esse aí é o Class Reader, tá? Uma outra para fazer a escrita da classe, que é o Class Writer. E por fim você coloca uma no meio, que é aqui efetivamente você vai fazer alguma coisa, que é a classe normalmente que você usa para fazer a manipulação ali daquele bytecode, tá? Então o que acontece? Imagina que você pega... Então, assim, a estrutura para você transformar uma classe é essa que está nesse código aí embaixo. Você vai pegar o Class Writer, tá? Você vai ligar o Class Adapter nele e aí você vai usar você vai fazer esse accept aí que você vai estar passando. O Class Reader, você passa como parâmetro o Class Adapter. Tá? Então, basicamente é o seguinte, se você fizer isso sem o Class Adapter, o Class Writer ele vai pegar uma classe, vai ler ela, e o Class Writer vai escrever ela exatamente da forma que ela está definida. Tá? Quando você cria esse Class Adapter, você está recebendo os eventos e você tem a oportunidade de mudar alguma coisa naquela classe que você está recebendo. Tá? Então, só para você ter uma ideia, tá? Esse daqui seria o Class Visitor, que é o Visitor com as instruções de classe. Então, ele tem ali o Visit, que é o método básico, tem o Visit Source, Visit Outer Class, né? Visit Attribute, Visit Inner Class. Agora, você vê que o Visit Attribute, ele recebe ali um attribute, né? Você vê que, por exemplo, o método Visit Method, ele retorna um método Visitor. Então, se você quiser manipular o método, você vai ter que retornar um cara seu encapsulando o método visitor desse cara. E aí você vai fazendo
assim com os caras que você quer manipular, tá? E aí, como eu falei, coisas mais complexas, como anotações, o field, né? O método, eles vão retornar visitors próprios, tá? E lembrando que tanto o class adapter quanto o class writer, ele implementa esse class visitor aqui, tá? Então, assim, só para dar uma ideia de como que você faria essa questão para criar o visitor para o método, né? Então, você teria ali o método visitor, né? Você chamaria o método na superclasse, que seria o método que ele vai lá chamar o writer normal, tá? E aí você encapsula esse cara com o seu adapter do método visitor e retorna ele, que aí ele vai estar chamando dentro desse método visitor todos os métodos que estão ali da implementação daquele método ali, tá? Aí, assim, qual que é a grande sacada do ASM? O ASM, ele tem um asmificador, que basicamente ele pega uma classe e ele gera o código que você precisaria criar no ASM para gerar aquela classe inteira, tá? Então, se eu não me engano, tem um plugin para Eclipse, inclusive, que já tem isso daí. Você pega uma classe e você fala assim, eu quero ver ela como se fosse gerada pelo ASM, tá? E aí ele pega o código e já te mostra como que seria aquela classe asmificada, tá? Então, assim, quando eu mostrei aqui esse monte de coisa que faz assim, nossa, que complicado, tem que entender o bytecode inteiro. Não tem, né? O que você faz? Eu quero criar uma classe que tenha tais características. Você vai lá, cria o código da classe que você quer gerar. Aí você asmifica aquele código, ou seja, você gera o ASM que cria aquele código. E aí você vai e só acrescenta aquele negócio ali, tá? Por exemplo, as coisas que eu já fiz muito, por exemplo, vamos supor, eu quero numa classe criar a hora, tem um atributo lá, sei lá, que guarda a hora da última modificação daquela classe, por exemplo, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá, crio uma classe sem aquilo, que seria o meu input, asmifico ela. Depois eu pego essa classe e coloco, tem que ter um atributo a mais aqui, tem que ter isso, tem que ter aquilo, aqui, tem que modificar e tal. E aí eu asmifico de novo. E aí eu vejo o que ele acrescentou para ter aquele atributo, para fazer uma chamada, para setar um valor para aquele atributo. E aí sim eu vou criar o meu adapter de forma a introduzir esse código que é diferente na hora de fazer aquilo. E aí, obviamente, por exemplo, eu gerei aquilo para um atributo específico, eu vou ter que fazer aquilo para todos os atributos. Eu quero fazer só isso nos métodos setters, por exemplo, então eu tenho que ir lá e criar algum códigozinho ali para pegar o nome do método e identificar se ele é um método setter ou não. Então eu vou fazendo isso daí dentro do meu visitor ali, do meu class adapter, tá? Então, assim, realmente não é tão difícil quanto parece, que é mais um serviço ali de engenharia reversa. Você faz a engenharia reversa da classe que você quer, né? Vê o código ASM que você precisa e vai colocando, tá? Por isso que acaba sendo bem fácil, você acaba não precisando... qual que é a instrução para setar um inteiro? Qual que é a instrução para chamar um método de uma interface? Não interessa. Você vai lá, faz o código que você quer, manda ele asmificar e ele já vai ter ali as chamadas certinhas que precisa para fazer aquilo ali. Então você não precisa se preocupar. Lógico que com o tempo você vai
entendendo algumas coisas. Tipo, o cara para setar um inteiro não é o mesmo para setar, sei lá, um objeto, né? E aí, se você precisa de uma certa flexibilidade, você precisa levar isso em consideração. Então, algumas coisas assim, à medida que você vai fazendo, vai testando, você vai caindo a ficha, digamos assim. Tá? Bom, agora eu vou comentar um pouquinho sobre em que momentos que a manipulação de bytecode ela pode agir no código. Tá? Um muito comum e que seria bem fácil de fazer é fazer a manipulação estaticamente depois que o código for compilado. Né? Então você poderia pegar um jar qualquer, né, com código compilado, e antes dele ir para a máquina virtual, você pode manipular ele. Tá? Tem muitas ferramentas que agem dessa forma. Tá? Então, basicamente, você ia ler os arquivos e ia gerar novos arquivos manipulados. Né? É como se estivesse manipulando um arquivo normal. Tá? Normalmente, se você está fazendo uma ferramenta que faz isso, a gente cria, né? Essa aula é meio velha, ele está falando uma task doente, mas poderia ser um cara do Maven lá, né? Para você já incluir na build, né? Uma parte do processo da build ser a geração aí do código modificado, tá? A gente consegue fazer essa manipulação no carregamento, tá? Então a gente tem que criar ali um cara que chama Class Transformer, e aí quando a gente for rodar aquele cara na máquina virtual, a gente vai falar assim, olha, eu quero que você rode esse cara com este agente, né? Então quando a gente roda alguma coisa com menos agent, alguma coisa, na verdade a gente está introduzindo um cara que faz esse tipo de transformação de bytecode no momento do carregamento das classes, né? Então, por exemplo, quem trabalhou aí com aspectos, né? Ele tem lá um menos agent que uma das formas, né? De você pode fazer também em compilação, você pode fazer aqui no momento do carregamento, e aí para que isso funcione você tem que passar um agent lá para ele que vai estar introduzindo esse código nas classes no momento que elas são carregadas, tá? E para fazer isso, a gente tem que criar um método pré-main. Olha aí, garanto que muitos aí já criou o método main, mas o método pré-main, não sei se vocês sabiam que existia, tá? Então, para que esse cara ele seja um agent que você pode estar passando, né? Você tem que criar um jar, tá? Esse jar ele tem que ter uma classe que tem esse método pré-main, tá? Em que você recebe aí esse instrumentation e aí você adiciona o transformador que você quer, tá? E aí você precisa também criar ali um arquivo ali no manifest desse jar, colocar que você tem uma pré-main class e o nome da classe que tem esse método pré-main, tá? E aí nesse class transformer você vai efetivamente fazer ali a transformação dos caras. Aí nesse exemplo aí tá usando ali o ASM, tá usando um class transformer do ASM, tá? E aí para esse cara ser instalado, você tem que botar isso tudo dentro do jar, e na hora que você chamar o Java alguma coisa, você tem que botar menos Java Agent, 2 pontos, e o nome do arquivo jar que tem esse transformador, certo? Então assim você consegue interferir no processo de carregamento das classes, fazendo que o bytecode dela seja manipulado antes delas serem carregadas, certo? Então, assim, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em instrumentação de código, né? Por exemplo, às vezes processos de debug, processos, por exemplo, ferramentas que você está, por exemplo, quer medir desempenho e tal, ele fala assim, ele tem que fazer a instrumentação do código. O que ele faz? Ele insere pedaços de código nas suas classes para poder medir certas coisas, né? Você não quer, por exemplo, que esse código vá no seu código original, quer que somente quando você está rodando aquela ferramenta. Então, é um caso, por exemplo, que se utiliza muito essa manipulação de bytecode em tempo de carregamento.
tá? Tempo de execução, tá? É muito difícil você substituir uma classe que já foi carregada, tá? Mas o que a gente faz digamos assim, sem prejuízo, é a gente criar novas classes, né? Então, por exemplo, tem uma classe aqui que eu quero modificar. Para que eu vou modificar esta classe? Se eu posso pegar, manipular ela e criar uma outra classe com as características que eu quero e usar essa outra classe no lugar. Então, é o que se faz normalmente, tá? Quando a gente usa esse processo em tempo de execução, tá? E aí, muitas vezes, não, eu ainda quero essa classe, né? Muitas vezes eu quero esse objeto. Então, o que se faz é criar, por exemplo, um proxy dinâmico, como tem aí na outra aula, né? De uma forma mais simples do que fazer na mão, assim, em que você encapsula aquele objeto com o cara que você quer, tá? Então, para fazer isso, a gente tem que criar o nosso Dynamic Class Loader, tá? Ele não precisa de mais nada, a não ser ter esse método define class, tá? Estendendo aí o class loader. E aí, quando a gente escrever a nossa classe, a gente vai usar, depois que a gente tiver o array de bytes, digamos assim, daquela classe, a gente querendo carregar aquela classe em tempo de execução, a gente chama esse método define class, e aí ele vai criar uma instância de class que a gente pode, por exemplo, usar para instanciar usando usando ali o reflexão normal, tá? Então a gente tem essas três formas aí de manipular o bytecode, tá? Só um exemplo aqui, tem uma ferramenta de teste chamada ClassMock, tá? É até parte do projeto Esfinge, em que você cria classes em tempo de execução para você poder testar utilizando quando você quer testar um código que utiliza reflexão. Porque quando você está utilizando reflexão, a estrutura da classe muitas vezes é um parâmetro para o que você está fazendo, né? Então a classe tem um atributo de um tipo, ela tem um array, ela tem uma annotation, ela não ter uma annotation faz diferença. Só que às vezes você ficar criando 30 classes diferentes para poder fazer esses testes, muitas vezes também é bem chato. Então, a ideia do ClassMock é criar essas classes em tempo de execução para você poder usar nos seus testes, tá? Então, tá lá no ClassMock e ele utiliza esse processo de estar criando a classe em tempo de execução e carregando ela no momento que você pede ele para gerar um objeto daquela classe para você utilizar no teste, certo? Então, o que é legal, assim, a manipulação de bytecode, ela é uma ferramenta poderosa, né? Talvez algumas pessoas argumentem, não, mas numa linguagem dinâmica você faz isso aí com o pé nas costas, né? E aí, aí já entra uma opinião um pouco pessoal, que eu acho que o tio Ben lá tinha razão quando ele falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E às vezes eu acho que você colocar manipulação de classes na mão de um desenvolvedor iniciante é tipo você dar uma bazuca na mão de uma criança, né? Pode sair algumas coisas complicadas ali, né? Como casos que eu já vi, por exemplo, para que usar herança, né? Vamos catar a classe aqui e sair modificando ela, né? Chincha um método novo ali, né? E aí, às vezes, você tem soluções que seriam menos confusas, deixaria o código mais limpo usando as técnicas clássicas de orientação a objeto. Mas como é muito fácil você manipular, muitas vezes tem um abuso aí dessas técnicas, né? Então, eu acho até meio bom que isso não seja tão fácil e fique meio escondido, né? Muitas vezes, por ser complicado, a gente acaba encapsulando isso dentro de uma ferramenta ou dentro de um framework que vai estar possibilitando as pessoas de usarem isso daí, mas que quem está usando sabe meio que está fazendo ali, tá? Então, o uso da manipulação de bytecode, ela traz várias possibilidades aí, né? Da gente estar
tá muitas vezes bolando soluções, tá, que seriam impossíveis sem esse tipo de prática aí, tá? Basta dizer, por exemplo, que o próprio que eu comentei lá na aula de proxy dinâmico, o CGLib, ele utiliza manipulação de bytecode para gerar aqueles proxies dinâmicos. Isso daí é amplamente utilizado por diversos dos principais frameworks Java aí. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido a aula.